Difícil de acreditar, mas o passado de Zhen Qin foi chocante. Antes de se tornar conhecida como esposa de Mao Tse-tung, Zhen Qin era atriz no vibrante mundo do cinema chinês dos anos 1930. Nessa época glamurosa, ela frequentemente ficava à sombra de sua colega, a talentosa atriz Li Li. Apesar da concorrência, seus caminhos tomaram um rumo sombrio muitos anos depois, durante a Revolução Cultural. Em um momento decisivo, Zhen Qin tomou medidas radicais contra Li, ordenando sua prisão junto com seu marido. Enquanto Li enfrentava as consequências de torturas e privações, seu marido, infelizmente, não sobreviveu a essa situação horrível. Esse episódio perturbador destaca não apenas as rivalidades pessoais no mundo da fama, mas também o impacto impressionante das turbulências políticas nas vidas pessoais. Como uma atriz outrora celebrada se viu envolvida em uma reviravolta tão dramática e trágica. Acredite ou não, os coelhos têm patas traseiras únicas. Enquanto gatos e cães se movem sobre almofadinhas duras, os coelhos usam uma estratégia diferente. As patas traseiras deles são, na verdade, peladas, cobertas apenas por uma camada espessa de pelo. Esse pelo funciona como um amortecedor natural, protegendo sua pele delicada ao aterrissar após um salto. Imagine como é pular na natureza e cair em superfícies duras sem almofadinhas como muitos outros animais. Essa pelagem fofinha também é importante para a aderência, evitando que eles escorreguem durante saltos impressionantes. Os coelhos são ótimos saltadores, capazes de pular até 3 vezes o seu comprimento de uma só vez. Essa habilidade os ajuda a se mover rapidamente no ambiente e é crucial para escapar de predadores. Então, da próxima vez que você ver um coelho no quintal, reserve um momento para apreciar suas patas traseiras únicas, que o ajudam a sobreviver na natureza. Prepare-se para se surpreender com os benefícios únicos do sal kosher. Este sal especial tem sido o favorito entre chefes e cozinheiros por gerações, principalmente por seu papel importante no processo de kosherização da carne. O sal kosher é mais grosso que o sal comum, o que o torna ideal para extrair o sangue da carne, de acordo com as leis dietéticas judaicas. Mas sua popularidade não para por aí. Muitas pessoas adoram usar sal kosher na culinária do dia a dia, por seu sabor puro e pela ausência de aditivos, como iodo e anti-umectantes, que são comuns no sal comum. Isso significa que, ao polvilhar sal kosher em seu prato, você obtém um sabor puro que realça os aromas naturais da sua comida, sem sabores indesejados. Além disso, seus cristais grandes facilitam o controle da quantidade, permitindo que você participe mais ativamente do processo de cozimento. Portanto, seja em um banquete festivo ou em um prato simples, o sal kosher pode ser seu ingrediente secreto. Você sabia que os nomes dos rinocerontes brancos e negros não refletem suas cores? É verdade. Os rinocerontes brancos têm lábios largos e quadrados, perfeitos para comer grama, o que os ajuda a sobreviver nas savanas abertas. Já os rinocerontes negros têm lábios afiados e flexíveis, ideais para arrancar folhas e galhos de arbustos e árvores. Essa diferença incrível na forma de suas bocas mostra como eles se adaptaram à alimentação, destacando como cada espécie evoluiu para sobreviver em seu ambiente único. Pastando e beliscando a grama, essas criaturas magníficas desempenham papéis importantes em seus ecossistemas, moldando a paisagem e ajudando a manter o equilíbrio de seus habitats. Não é incrível como algo tão simples quanto os lábios de um rinoceronte pode nos contar tanto sobre seu modo de vida e estratégias de sobrevivência na natureza? E se eu disser que os gorilas adoram dormir? Os gorilas dormem cerca de 14 horas por dia, o que significa que passam mais da metade de suas vidas descansando. Essa quantidade impressionante de sono os ajuda a manter a calma e a força, dando-lhes energia para os momentos ativos. Quando não estão descansando, você pode frequentemente ver esses gigantes gentis comendo frutas, folhas e caules em seu habitat natural. Seu estilo de vida tranquilo ajuda a manter uma estrutura social pacífica nos grupos. Descansar não só os ajuda a recuperar as energias, mas também desempenha um papel importante em sua saúde e bem-estar. Na natureza, a segurança de um bom sono é fundamental, pois durante o sono, eles ficam mais vulneráveis a predadores. Então, da próxima vez que você se pegar cochilando, lembre-se de que você compartilha o amor pelo descanso com essas criaturas incríveis. Você consegue imaginar que o país mais conectado da África é a RDC? A República Democrática do Congo, frequentemente chamada de RDC, é uma nação fascinante devido à sua geografia única.
fazendo fronteira com 9 países, incluindo Uganda e Angola. A RDC, orgulhosamente, detém o título de país com mais fronteiras na África. Um aspecto interessante é a capital, Kinshasa, que está a apenas 4 quilômetros de Brazzaville, a capital da República do Congo. Essa proximidade incrível cria um vibrante cruzamento de cultura e comércio, onde duas grandes cidades prosperam quase a uma distância de caminhada uma da outra. À medida que as pessoas se movem de um lado para o outro, elas participam de trocas culturais, comércio, e formam amizades que misturam tradições distintas. Os mercados em Kinshasa e Brazzaville transbordam de música animada, comida deliciosa e expressões artísticas, mostrando a rica tapeçaria da vida aqui. Apesar de enfrentar desafios significativos, a RDC é um reservatório de recursos naturais e um testemunho de resiliência. Não é notável como essa geografia pode moldar comunidades, permitindo que celebrem suas identidades únicas enquanto vivem lado a lado? Incríveis possibilidades das lentes de diamante sintético. Pesquisadores da NASA e da tecnologia a laser descobriram que essas lentes modernas podem revolucionar aplicações espaciais. Diferente das lentes de vidro ou plástico comuns, os diamantes sintéticos suportam temperaturas extremas e radiação no espaço, onde as condições podem ser severas e imprevisíveis. Sua incrível resistência evita que derretam ou quebrem, tornando-as ideais para missões de exploração espacial. Imagine uma câmera em Marte, tirando fotos impressionantes, sem se preocupar com danos nas lentes. Os cientistas estão entusiasmados com o potencial dessas lentes, pois podem aprimorar telescópios e outros instrumentos, levando a novas descobertas além do nosso planeta. Com as lentes de diamante sintético, estamos dando um grande passo em frente na exploração segura e eficiente do universo. Quem sabe essa tecnologia mude nossa compreensão do cosmos. Você sabia que as equipes de beisebol usam mais de 100 mil bolas? A cada temporada, a Major League Baseball, MLB, precisa de uma quantidade impressionante de bolas devido ao ritmo acelerado dos jogos. A cada arremesso, rebatida e home run, a bola se desgasta, resultando em muitas trocas. Na verdade, as equipes usam milhares de bolas em uma única temporada. Essa alta demanda por novas bolas garante que os jogadores sempre tenham uma bola confiável e de qualidade. Cada bola é testada e aprovada para o jogo, e muitas são usadas apenas em alguns arremessos antes de serem substituídas. É surpreendente pensar como um objeto tão simples desempenha um papel importante em um dos passatempos favoritos da América. Ao longo da temporada, essas bolas não são apenas essenciais para a qualidade do jogo, mas também representam um grande esforço logístico das equipes para que tudo ocorra sem problemas. Não é interessante ver quanto é investido em um dos nossos esportes favoritos? Vamos descobrir a verdade sobre as profundas origens da saudação militar. Este gesto, comumente visto em desfiles e cerimônias militares, é rico em história, simbolizando paz e respeito. Ele remonta à era medieval, quando os cavaleiros se cumprimentavam, levantando suas viseiras, um sinal claro de que mostravam seus rostos e intenções. Ao fazer isso, transmitiam confiança e indicavam que não estavam armados, um sinal vital em tempos de conflito. Com a evolução desse costume, ele se transformou na saudação que reconhecemos hoje, onde os militares levantam a mão à testa. Em várias culturas ocidentais, esse ato se tornou um poderoso símbolo de lealdade à nação e respeito à autoridade. Cada vez que um soldado saúda, isso representa mais do que um movimento mecânico. É uma tradição entrelaçada com valores de honra e dever. Este gesto simples, mas profundo, serve como um lembrete de que, mesmo em tempos desafiadores, a essência da paz e do respeito mútuo é eternamente importante. Na próxima vez que você observar uma saudação militar, considere a rica história e o significado duradouro por trás dessa poderosa demonstração. O que explica a popularidade da pizza margherita? A pizza margherita, uma clássica favorita, recebeu seu nome em homenagem à rainha Margherita da Itália. Em 1889, esse prato icônico foi criado especialmente para ela durante sua visita a Nápoles. A pizza foi decorada com ingredientes vibrantes que refletem as cores da bandeira italiana: manjericão fresco para o verde, mozzarella para o branco e tomates maduros para o vermelho. Essa deliciosa combinação não só agradou ao paladar da rainha, mas também simbolizou o orgulho nacional. O apoio real gerou um boom da pizza, tornando a margherita famosa em todo o mundo, ligando-a ao patrimônio culinário da Itália. Hoje, essa pizza não é apenas comida, ela representa tradição, história e a simples alegria de uma boa refeição.
Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de marguerita, lembre-se de que está provando um pedaço da história real. Muitas pessoas não sabem, mas os patos ficam secos. Eles possuem um óleo repelente à água, que é produzido por uma glândula perto da base da cauda. Esse óleo cobre suas penas, criando uma barreira protetora contra a água. Mesmo nadando por longos períodos, os patos permanecem flutuando e secos graças a essa adaptação incrível. Sob o óleo, eles têm penas macias que retêm ar e oferecem excelente isolamento térmico, mantendo o calor em climas frios. No entanto, durante a época de reprodução, os machos podem se tornar bastante agressivos. Para lidar com isso, as fêmeas desenvolveram canais reprodutivos em forma de espiral, o que lhes dá mais controle sobre a fertilização. Essa adaptação incrível não só ajuda na sobrevivência da espécie, mas também permite que as fêmeas escolham os melhores parceiros genéticos. Não é impressionante como a natureza encontra soluções para seus desafios? Difícil de acreditar, mas quem sabia que os peixes dourados podiam lembrar tanto? A verdade é que o mito de que os peixes dourados têm apenas 3 segundos de memória é totalmente falso. Pesquisas mostram que essas criaturas fascinantes podem lembrar informações por semanas e até meses, demonstrando um nível de inteligência que muitas vezes surpreende os donos de animais de estimação e entusiastas. Os peixes dourados conseguem reconhecer seus donos, e não é incomum vê-los nadando animadamente ao ver um rosto familiar, mostrando sua capacidade de diferenciar pessoas e associá-las aos horários de alimentação. Além disso, estudos indicam que os peixes dourados conseguem navegar por labirintos complexos, evidenciando suas impressionantes habilidades de aprendizado e adaptação. Sua excelente memória permite que sigam rotinas e prevejam horários de alimentação, o que é crucial para a sobrevivência, seja em um aquário em casa ou na natureza. Com tanta habilidade cognitiva, os peixes dourados são mais do que apenas decorações bonitas. Eles são nadadores conscientes que interagem com seu ambiente. Então, da próxima vez que você observar seu peixe dourado deslizando pela água, lembre-se de que eles possuem uma memória notável que enriquece suas vidas. Prepare-se para se surpreender com a origem dos hambúrgueres. Você sabia que um hambúrguer de carne bovina pode ser feito com carne de mais de 100 vacas diferentes? Isso mesmo! Na produção da carne moída, os fabricantes costumam misturar carne de diferentes animais para criar um sabor e uma textura uniformes que todos nós adoramos. Essa técnica ajuda a garantir que cada hambúrguer tenha o mesmo gosto, não importa onde você o compre. Imagine grandes fazendas e ranchos onde essas vacas são criadas, cada uma contribuindo, ou como dizemos, para o hambúrguer. Embora esse método ajude a manter a qualidade, ele também levanta questões sobre a produção de carne e sua rastreabilidade, como a mistura afeta a carne bovina que comemos e o que podemos fazer para tomar decisões informadas. Com o crescente interesse por uma alimentação sustentável, é importante refletir sobre de onde vem nossa comida e quais práticas estão por trás disso. Então, da próxima vez que você saborear um delicioso hambúrguer, lembre-se do caminho dessas vacas. Você já se perguntou quanto custa uma vaca? Em um leilão surpreendente, uma vaca da raça holandesa foi vendida por incríveis $1.300.000. Essa venda recorde destaca não apenas o valor impressionante do gado, mas também a importância da genética na pecuária. A vaca, conhecida por sua excepcional produção de leite, se tornou uma oportunidade de ouro para o comprador, um investimento que pode resultar na criação de um rebanho de futuros campeões. Leilões de gado frequentemente têm uma competição acirrada, especialmente por raças raras e animais de alta qualidade, tornando as vendas recordes um espetáculo emocionante. Vacas geneticamente superiores podem gerar descendentes que também terão alta produção de leite ou outras características desejáveis, aumentando seu valor. Essa venda não apenas quebrou recordes, ela chamou a atenção da comunidade agrícola e gerou discussões sobre a economia da pecuária. Quem poderia imaginar que uma vaca poderia ser um ativo tão valioso? Você já pensou sobre o problema dos animais de rua em Nova York? Na região de Nova York, há cerca de 1 milhão de cães e aproximadamente 500 mil gatos sem lar. Esse número enorme traz sérios problemas para a cidade, pois os animais abandonados vagam pelas ruas em busca de comida e abrigo. Felizmente, uma rede de abrigos e organizações de resgate de animais trabalha incansavelmente para resolver essa questão. Essas equipes dedicadas não apenas oferecem lugares seguros para os animais, mas também organizam eventos de adoção e programas de acolhimento temporário para ajudar a encontrar lares amorosos.
Elas oferecem cuidados médicos, vacinação e castração para controlar a população e melhorar o bem-estar dos animais. A participação da comunidade é fundamental. Voluntários e doadores desempenham um papel crucial no apoio a esses esforços. Apesar dos problemas causados pela superpopulação, a conscientização pública está crescendo e muitas pessoas estão dispostas a cuidar desses animais que merecem. Com apoio contínuo, há esperança por um futuro onde cada animal tenha um lar amoroso. Como você pode ajudar nessa causa? Mergulhe nas profundezas da Grande Barreira de Coral de Belize. Este incrível buraco subaquático, com mais de 125 metros de profundidade, é um dos destinos de mergulho mais famosos do mundo. Localizado perto da costa de Belize, faz parte de um sistema maior de reservas do Recife de Coral de Belize, que é Patrimônio Mundial da Unesco. Mergulhadores de todos os cantos do planeta buscam explorar suas águas azuis cristalinas, repletas de vida marinha vibrante. As formações geológicas únicas e as impressionantes estalactites oferecem aos mergulhadores a chance de ver o que está escondido sob a superfície. Com paisagens subaquáticas fascinantes e uma rica biodiversidade, a Grande Barreira de Coral proporciona experiências inesquecíveis tanto para mergulhadores experientes quanto para iniciantes. Se você se interessa por recifes de corais, ecossistemas marinhos ou simplesmente busca uma aventura, esta maravilha subaquática certamente irá impressioná-lo. Está pronto para dar um passo rumo ao desconhecido. Você já se perguntou por que há mais bots na internet do que pessoas? É surpreendente, mas os humanos representam apenas 48% dos usuários da internet, enquanto os bots ocupam os 52% restantes. Esses bots são programas automatizados que realizam várias tarefas, garantindo o funcionamento contínuo da internet. Por exemplo, os bots dos motores de busca ajudam a indexar uma enorme quantidade de informações na rede, permitindo que buscadores como o Google forneçam resultados relevantes para suas pesquisas. Por outro lado, existem também bots maliciosos que criam spam e realizam ataques cibernéticos, entupindo nossas caixas de entrada e, às vezes, ameaçando nossa segurança. Isso significa que, quando você navega na internet, há uma grande chance de que você esteja interagindo com um bot e não com uma pessoa real. Com o avanço da tecnologia, o papel dos bots só tende a crescer, levantando questões sobre como isso afetará nossa experiência online. Os bots continuarão a dominar o espaço digital? Vamos descobrir a verdade sobre a águia Murphy. Em 2023, aconteceu uma história incrível em um centro de reabilitação da vida selvagem. Murphy, uma águia careca com deficiência, chamou a atenção quando tentou chocar uma pedra, pensando que era um ovo. Seus cuidadores perceberam que Murphy tinha instintos parentais fortes e decidiram dar a ele a chance de ser pai. Eles trocaram a pedra por um filhote órfão, trazendo alegria e esperança para a vida de Murphy. Essa nova responsabilidade o transformou. Ele aprendeu a cuidar de seu filhote adotivo, alimentando-o e aquecendo. Ver Murphy como um papai dedicado tocou o coração de muitos, provando que o amor não tem limites no mundo animal. Sua história destaca a dedicação dos cuidadores da vida selvagem e a resiliência dos animais. Você pode acreditar como uma pedra levou a essa tocante conexão entre pai e filho. Você pode se surpreender. Leões rugem a 5 milhas de distância. Suas impressionantes habilidades vocais mostram a força e a grandeza desses majestosos grandes felinos. Quando um leão ruge, não é apenas um espetáculo, é uma forma de comunicação com outros leões a longas distâncias. Seu rugido pode sinalizar território, chamar parceiros ou avisar rivais. Imagine estar a 5 milhas de um leão rugindo, sentindo as profundas vibrações de sua poderosa voz atravessando o ar. Essa incrível distância destaca não apenas sua enorme capacidade pulmonar, mas também seu papel como predadores no topo da cadeia alimentar. Os leões geralmente rugem à noite ou de manhã cedo, pois nesse horário, seus sons podem se espalhar mais longe sem interferência de outros ruídos. Portanto, da próxima vez que você ouvir o rugido de um leão, lembre-se, é um poderoso chamado que ecoa pelas planícies, afirmando seu domínio e atraindo a atenção de todos ao redor. Você não vai acreditar nisso sobre os anfípodes gigantes. Essas criaturas incríveis que normalmente não passam de 1 centímetro têm uma habilidade impressionante de esticar seus corpos até um pé de comprimento. Encontrados nas profundezas do Oceano Pacífico, a quase 6 quilômetros abaixo da superfície, os anfípodes prosperam em um ambiente hostil que desafia a maioria da vida marinha.
Suas adaptações únicas permitem que suportem a pressão esmagadora e a completa escuridão, tornando-os verdadeiros maravilhas do fundo do mar. Seus corpos esguios ajudam na navegação nesse reino subaquático, permitindo que consumam uma dieta variada, que vai desde pequenos plânctons até restos de animais marinhos maiores que afundam. Embora possam parecer pequenos e discretos na superfície, avistar um anfípode no fundo do oceano revela sua impressionante resiliência e habilidades de sobrevivência. Pesquisadores estão cada vez mais atraídos por esses crustáceos fascinantes. Entender sua biologia pode iluminar os ecossistemas marinhos e até abrir possibilidades para avanços na saúde humana. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o anfípode, lembre-se, suas características surpreendentes e estilo de vida nas profundezas revelam uma história extraordinária esperando para ser explorada. Você sabia que os guepardos são os animais terrestres mais rápidos, alcançando até 113 km por hora em distâncias curtas? Imagine um ser que acelera mais rápido que a maioria dos carros de corrida. Esse é o guepardo. Com seus corpos esguios e pernas longas, eles são feitos para a velocidade. Eles têm adaptações especiais, como narinas grandes para respirar mais oxigênio e um esqueleto leve que ajuda na rapidez. Ao caçar, usam essa velocidade impressionante para alcançar suas presas, frequentemente saltando de esconderijos para surpreender animais desavisados. No entanto, essa perseguição rápida dura apenas 20 a 30 segundos, pois consome muita energia. Infelizmente, essa habilidade única tem seu preço. Os guepardos enfrentam ameaças devido à perda de habitat e à caça ilegal, colocando sua sobrevivência em risco. Então, da próxima vez que você ver um guepardo ou ouvir sobre esses seres fascinantes, poderá apreciar o quão extraordinária é sua velocidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, com o caos do regime nazista se espalhando pela Europa, muitas obras de arte inestimáveis estavam em risco de serem perdidas para sempre. Em um esforço notável, as forças aliadas formaram um grupo conhecido como os Monuments Men, dedicado a resgatar esses tesouros culturais. Em 1945, nas profundezas dos Alpes austríacos, eles descobriram a Mona Lisa, perfeitamente preservada, na mina de sal de Alt-Aussee. Essa mina, com seu clima constante, livre de umidade e variações extremas de temperatura, conseguiu manter a pintura icônica segura, junto com milhares de outras obras-primas saqueadas. Enquanto bombas caíam e ladrões rondavam, a Mona Lisa permaneceu protegida debaixo da terra. Essa operação ousada fez mais do que apenas salvar uma pintura. Ela preservou uma parte vital do patrimônio cultural e serviu como um testemunho da resiliência humana. Quando a Mona Lisa finalmente voltou ao seu lugar de direito, foi celebrada não apenas como uma obra de arte, mas como um poderoso símbolo da luta contínua da humanidade para proteger a beleza e a história das devastações da guerra. Como um ato de preservação como esse pode inspirar as futuras gerações? O que aconteceu com os companheiros de Alfred Packer? Em 1874, os Estados Unidos viviam a febre do ouro e muitos aventureiros buscavam riqueza nas selvas do Colorado. Alfred Packer, que liderava um grupo de garimpeiros, foi para áreas remotas, mas voltou sozinho após alguns meses. A história de Packer rapidamente se espalhou, pois ele alegou que seus companheiros morreram de fome e pelas condições severas, mas essa explicação gerou dúvidas entre os moradores locais. A situação se tornou ainda mais sombria quando surgiram rumores de canibalismo. As autoridades iniciaram uma investigação e Packer foi preso sob a acusação de assassinar e comer seus amigos para sobreviver. Seu julgamento virou um assunto de debate em todo o país, levantando questões sobre moralidade e sobrevivência. Em uma época em que histórias de viagens frequentemente romantizavam o individualismo, a história de Packer criou um contraste assustador. No final, ele foi considerado culpado e condenado à prisão, mas as controvérsias sobre sua culpa continuaram por muitos anos. O que realmente aconteceu com esses garimpeiros permanece um dos maiores mistérios do oeste americano. Incrível, mas é verdade. Peixes controlam a população de mosquitos. Em algumas regiões do Sudeste Asiático, as pessoas descobriram uma maneira criativa de combater os incômodos mosquitos, usando peixes como guppies e betas em vasos sanitários. Esses peixes pequenos são predadores naturais das larvas de mosquito, comendo-as e ajudando a reduzir o número de mosquitos adultos que podem transmitir doenças. Embora esse método seja eficaz e diminua a necessidade de pesticidas químicos, ele também levanta questões importantes sobre o bem-estar dos animais.
Esses peixes vivem felizes ou apenas existem em condições apertadas. Além disso, essa abordagem alternativa para o controle de pragas gera preocupações sobre como equilibrar práticas ecológicas e o cuidado com os animais que utilizamos. À medida que mais comunidades buscam soluções sustentáveis para o controle de pragas, é fundamental encontrar maneiras humanitárias de gerenciar a participação dos animais. Podemos encontrar um melhor equilíbrio entre a natureza e nossas necessidades. É verdade que o Oregon tem mais cidades fantasmas do que qualquer outro estado do Simsewa. Com certeza, o Oregon possui mais cidades fantasmas, o que nos oferece um olhar fascinante sobre o passado. Essas misteriosas ruínas contam histórias de mineradores e colonos que um dia se reuniram nessas comunidades prósperas em busca de sorte e aventura. Desde as movimentadas ruas de Gold Hill, cheias de garimpeiros, até as tranquilas ruínas de Shaniko, que já foram um importante ponto ferroviário. Cada cidade fantasma guarda sua própria história de esperança e dificuldades. Com a mudança da população e o esgotamento dos recursos, muitas cidades foram abandonadas, deixando para trás ruínas e vestígios cobertos pela vegetação. Hoje, essas cidades fantasmas atraem turistas curiosos e historiadores que desejam explorar o que sobrou e imaginar a vida na época de prosperidade. Portanto, se você gosta de história e um pouco de mistério, explorar as cidades fantasmas do Oregon pode ser uma aventura emocionante. Você já viu o concurso da cachorro mais feia do mundo? Durante 3 décadas, esse concurso inusitado no Sinasseua celebra cães que se destacam pela aparência diferente. Em 2023, o título de cachorro mais feio do mundo foi dado a um incrível cão chinês chamado Scooter, que tem 7 anos. Scooter é único não só pela sua aparência, ele também tem uma deficiência que afeta suas patas traseiras, tornando sua história ainda mais inspiradora. Todo ano, participantes de todo o país mostram seus adoráveis cães desajustados, provando que a beleza está realmente nos olhos de quem vê. O objetivo do concurso é promover a adoção de animais de estimação e dar a esses cães um momento de fama, mostrando que cada animal tem seu charme especial. Então, por que celebramos esses cães? É um lembrete tocante de que amor, personalidade e um pouco de singularidade podem ofuscar a beleza tradicional, fazendo de cada cachorro um vencedor. Você acredita no desafio de Kumar Anantan com cobras? Em 1980, Kumar Anantan decidiu testar sua coragem e participar de um experimento incomum. Passar 72 horas em uma cabine cheia de 72 cobras venenosas. Esse ato surpreendente, que parece cena de filme de aventura, mostrou a bravura e autocontrole de Anantan em uma situação arriscada. Trancado na cabine, ele precisava manter a calma, entendendo o comportamento das cobras e permanecendo alerta. Cobras como as cobras reais e jararacas são conhecidas por suas mordidas venenosas, mas Kumar conseguiu sair ileso após 3 longos dias. Sua história incrível transmite a mensagem de que, com conhecimento e respeito pela natureza, podemos coexistir até mesmo com as criaturas mais perigosas. Essa experiência não só testou sua resistência mental, mas também gerou discussões sobre medo e respeito pela vida selvagem. Ele inspirou muitos a repensar suas opiniões sobre cobras, mostrando que o entendimento pode ajudar a superar o medo. O que você faria em uma situação tão emocionante? Você sabia que lentes verdes melhoram a visão sob o sol? Essas lentes especiais filtram a luz azul, que muitas vezes causa reflexos que dificultam a percepção clara. Ao reduzir os reflexos, as lentes verdes aumentam o contraste e a nitidez, tornando o mundo ao seu redor mais vibrante e fácil de ver. Elas são especialmente úteis ao ar livre, seja em uma trilha, passeio de bicicleta ou apenas relaxando na praia em um dia ensolarado. Com uma visão melhor, você conseguirá notar mais detalhes ao seu redor e reduzirá a tensão nos olhos, permitindo que você aproveite as atividades por mais tempo sem desconforto. Então, se você está procurando uma maneira estilosa de proteger os olhos e melhorar a visão, lentes verdes podem ser a solução perfeita. Que tal experimentar? Os ovos de peru podem surpreendê-lo com seu sexo. Você já se perguntou como a fêmea do peru coloca ovos? Acontece que a fêmea pode botar um ovo não fertilizado. E um fato interessante é que o pintinho que nasce desse ovo será sempre macho. Isso acontece porque, nas aves, o sexo da prole é definido antes da fertilização do ovo. Na natureza, as fêmeas de peru têm 2 cromossomos Z, enquanto os machos têm um Z e um W.
ZW para machos e ZZ para fêmeas. Como o ovo não fertilizado não recebe material genético do macho, ele se torna macho por padrão. Esse fenômeno pode parecer surpreendente, mas demonstra as maravilhas da biologia e as maneiras únicas de reprodução. Se você já se perguntou por que a avicultura, muitas vezes, busca machos para certos propósitos, isso faz parte desse processo natural. Então, da próxima vez que você quebrar um ovo, lembre-se dos segredos interessantes sobre o sexo dos perus. Você sabia que Liliane Bettencourt é a mulher mais rica do mundo? Ela nasceu no mundo da cosmética, sendo filha do fundador da L'Oréal, e já foi notícia várias vezes, devido à sua impressionante fortuna, avaliada em cerca de 14 bilhões de dólares. A riqueza de Bettencourt está principalmente ligada às suas ações na L'Oréal, uma marca famosa mundialmente por seus produtos de beleza. Como uma figura importante na indústria da cosmética, sua fortuna pode ser bastante imprevisível, variando com as oscilações do mercado de ações. Curiosamente, a história de Bettencourt também reflete o conceito de riqueza herdada e o papel significativo dos negócios familiares na formação de sua fortuna. Embora alguns possam focar em seu sucesso financeiro, é importante destacar sua contribuição para a caridade, apoiando diversas iniciativas nas áreas de arte e educação. Liliane Bettencourt é um exemplo clássico de como a riqueza pode se entrelaçar com legado e inovação nos negócios. Você já se perguntou como as fortunas das famílias ricas flutuam de acordo com as tendências do mercado? Vamos revelar a verdade sobre o crescimento da população mundial. Você sabia que cerca de 7% de todas as pessoas que já viveram na Terra estão vivas hoje? Esse número impressionante mostra como nossa população cresceu rapidamente ao longo dos séculos. Atualmente, somos mais de 8 bilhões de pessoas, um aumento significativo em comparação com alguns bilhões no meio do século XX. Fatores como avanços na medicina, práticas agrícolas melhoradas e melhores condições de vida reduziram bastante a taxa de mortalidade. Esse crescimento populacional traz tanto oportunidades empolgantes quanto sérios desafios. Por exemplo, mais pessoas significam mais ideias inovadoras e uma força de trabalho maior, mas também levantam questões sobre gestão de recursos, desenvolvimento sustentável e planejamento urbano. Como equilibrar a população crescente com os recursos do nosso planeta? As respostas a essas perguntas são essenciais para um futuro sustentável. Vamos desvendar a verdade sobre a densidade do Mar Morto. Este famoso corpo d'água, localizado entre Israel e Jordânia, é conhecido por sua salinidade extraordinária. A concentração de sal no Mar Morto é cerca de 10 vezes maior do que na água do mar comum, criando uma situação única. Devido ao alto teor de sal, a água é incrivelmente densa. O que isso significa para os nadadores? É quase impossível afundar. Quando você entra no Mar Morto, seu corpo flutua facilmente na superfície, como se estivesse em um enorme flutuador. Esse fenômeno não é apenas divertido, é o resultado natural da ciência da flutuabilidade. Além das impressionantes oportunidades de natação, as águas ricas em minerais também trazem benefícios à saúde, atraindo visitantes que desejam relaxar e se revitalizar. A lama das margens é frequentemente utilizada em tratamentos de spa, pois acredita-se que possui propriedades curativas. Portanto, se você algum dia estiver perto deste lugar incrível, não perca a chance de experimentar a sensação inesquecível de nadar sem afundar. E se eu te disser que o café tem mais de 100 tipos? Mas apenas 2 deles, arábica e robusta, enchem nossas xícaras. O café arábica, conhecido pelo seu sabor suave e aromático, é a estrela do show, representando cerca de 60% da produção mundial de café. Ele é apreciado por seu gosto doce e delicado, que muitos amantes de café desejam. Por outro lado, temos a robusta, que oferece um sabor mais forte e amargo, além de conter mais cafeína. Isso torna a robusta popular em cafés expresso e instantâneos, especialmente em regiões onde as pessoas preferem bebidas mais fortes. Juntos, esses 2 tipos formam a base da indústria do café, influenciando as formas de preparo e as preferências de sabor ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você tomar seu café da manhã, lembre-se da emocionante jornada que vai de várias variedades de café até a sua bebida favorita. Você já pensou sobre os óculos antigos? Nos primeiros modelos, os óculos eram bem simples e não tinham hastes como conhecemos hoje. Essas construções primitivas precisavam ser equilibradas cuidadosamente no nariz, o que as tornava bem desconfortáveis.
No entanto, ao longo dos séculos, a tecnologia dos óculos avançou bastante. O surgimento das armações e hastes ajustáveis mudou a forma como os óculos se ajustam ao nosso rosto, tornando-os muito mais confortáveis. Hoje, os óculos modernos vêm com lentes de receita, adaptadas às necessidades individuais, ajudando milhões de pessoas a corrigir problemas de visão. Essa evolução não foi apenas sobre conforto, ela transformou vidas, permitindo que as pessoas leiam melhor, dirijam e apreciem a beleza do mundo. Com o contínuo desenvolvimento de novos materiais e designs, incluindo armações estilosas e opções leves, os óculos se tornaram um acessório indispensável em nosso dia a dia, unindo moda e funcionalidade. Não é incrível ver como algo tão simples como um par de óculos evoluiu para desempenhar um papel tão importante hoje? Você sabia que em Quebec acontece o maior carnaval de inverno? Todo ano, a cidade de Quebec se transforma em um conto de fadas no Festival de Inverno, também conhecido como Carnaval de Inverno de Quebec. Este evento incrível, que começou em 1894, atrai milhares de visitantes de todo o mundo, ansiosos pelas celebrações vibrantes. Imagine, o famoso Bonhomme Carnaval, um enorme boneco de neve, recebe todos de braços abertos, e sua presença alegre simboliza o espírito festivo do carnaval. Desde emocionantes tobogãs de gelo até desfiles coloridos com carros alegóricos, o carnaval oferece diversão para todos. Os visitantes também podem experimentar pratos tradicionais, como a deliciosa pasta de açúcar de bordo, servida na neve. A atmosfera vibrante é preenchida com música ao vivo, apresentações de rua e o aroma apetitoso de petiscos quentes no ar. Ao anoitecer, a paisagem nevada brilha sob as luzes cintilantes, criando uma atmosfera mágica. Este carnaval de inverno não apenas celebra a estação fria, mas também destaca a rica cultura e o espírito comunitário de Quebec. Pronto para se juntar à festa? Conheça a minúscula aranha pato-dígua, encontrada na Colômbia. Este incrível pequeno organismo é a menor espécie de aranha conhecida, com fêmeas que atingem apenas 0,03 polegadas de largura, menor que uma semente de gergelim. Você consegue imaginar algo tão pequeno? Ela foi descoberta nas densas florestas da Colômbia e mostra a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Apesar de seu tamanho diminuto, essas aranhas desempenham um papel importante no ecossistema, alimentando-se de insetos pequenos e ajudando a controlar suas populações. Suas dimensões incomuns destacam a adaptabilidade da vida, que encontra maneiras de sobreviver em diferentes condições. Pesquisadores continuam a estudar essas espécies para entender melhor como elas sobrevivem e interagem em seus habitats. Então, da próxima vez que você ver uma semente de gergelim, lembre-se de que há uma aranha na Colômbia tão pequena que pode facilmente se esconder atrás dela. A natureza não é incrível? Você pode se surpreender. A Islândia regula nomes para recém-nascidos. Na Islândia, os pais não podem simplesmente escolher qualquer nome para seu bebê. Eles devem optar por um nome da lista oficial de nomes aprovados. Esse sistema único foi criado para proteger a língua islandesa e garantir que os nomes sigam as regras de gramática e pronúncia. Um comitê de nomes formado por especialistas analisa e aprova os nomes, levando em conta fatores como sua compatibilidade com a cultura islandesa. Se os pais desejam usar um nome que não está na lista, precisam obter uma autorização especial, que nem sempre é concedida. Isso significa que muitos nomes marcantes ou incomuns podem não ser aceitos se não atenderem aos princípios de nomeação do país. Essa abordagem fascinante não só preserva a língua, mas também gera discussões sobre identidade e tradições no mundo moderno. Não é interessante como algo tão simples como um nome pode refletir e moldar a cultura? Por que a idade impede algumas pessoas de correr? A história de Fauja, especialmente como um corredor inspirador de turbante, mostra que a idade é apenas um número. Começando sua jornada na corrida aos 89 anos, Fauja dedicou toda a sua vida à agricultura, demonstrando que nunca é tarde para aceitar novos desafios. Sua incrível determinação levou a um evento histórico em 2011, quando ele se tornou o primeiro centenário a completar uma maratona no Maratona de Toronto. Com seu turbante tradicional e um sorriso largo, Fauja cruzou a linha de chegada com uma energia e entusiasmo impressionantes, provando que a idade não deve limitar nossos sonhos. Sua trajetória inspira pessoas de todas as idades a se manterem ativas e a seguirem suas paixões, mostrando a incrível força da perseverança. Seja correndo jardineiro ou aprendendo uma nova habilidade,
Fall já nos lembra que cada ano pode ser uma oportunidade para crescimento e conquistas. Quem se inspirará a calçar os tênis de corrida a seguir? O que realmente acontece quando você come como Molly Squibbler? Em 2014, Molly Squibbler, uma competidora que pesa apenas 57 quilos, surpreendeu a todos ao ganhar 4 concursos de comida em apenas 3 dias. Imagine comer 363 asas de frango, 59 panquecas e um total de 4,5 quilos de bacon e churrasco. Essas conquistas incríveis mostram que a competição de comer não é sobre tamanho, mas sobre técnica, estratégia e determinação. Molly treinou seu estômago para se expandir, permitindo que ela consumisse uma quantidade impressionante de comida em pouco tempo. Ela não está sozinha. Muitos competidores têm histórias semelhantes, mostrando habilidades extraordinárias que desafiam as expectativas. Enquanto a maioria de nós tem dificuldade em lidar com algumas refeições, Molly prova que, com prática, o que parece impossível pode se tornar realidade. Então você se sente inspirado a superar seus limites de uma maneira inesperada? Você sabia que as meias têm sua própria cidade? No bairro Dutan, conhecido como a Cidade das Meias, é produzida uma impressionante 1/3 das meias do mundo. Essa área movimentada em Jiuzi, na China, fabrica cerca de 8 bilhões de pares de meias a cada ano. Imagine uma montanha de meias. Todos os dias, trabalhadores criam com habilidade diversos designs, desde meias quentes de inverno até padrões vibrantes que animam qualquer look. O processo de produção na Cidade das Meias combina artesanato tradicional com tecnologia moderna, garantindo qualidade e variedade. Quando você coloca seu par favorito de meias, pense de onde elas podem ter vindo. Considerando quantas meias são feitas aqui, é surpreendente perceber que o próximo par que você usar pode ter sido fabricado nesta pequena e vibrante cidade. Quem diria que as meias têm uma história tão grande? Você já ouviu falar dos tigres que fumam na Coreia? Essa frase incrível, nos tempos em que os tigres fumavam, abre muitos contos coreanos, transportando os leitores para um passado mágico. Essa linha não só chama a atenção, mas também homenageia o grande significado cultural do tigre na mitologia coreana. Os tigres na Coreia simbolizam força, coragem e proteção, sendo frequentemente retratados como seres sábios e poderosos. Eles são considerados guardiões contra espíritos malignos e estão profundamente enraizados no folclore, representando tanto perigo quanto a capacidade de superar dificuldades. Essas histórias se desenrolam em um mundo onde o incomum é possível, misturando realidade com fantasia. Através desses elementos mágicos, esses contos transmitem lições morais e refletem os valores da comunidade. A imagem da fumaça adiciona um toque de magia, convidando os ouvintes a imaginar um tempo em que a natureza e os mitos estavam mais interligados. Então, da próxima vez que você ouvir um conto coreano, lembre-se do tigre fumante e da rica tradição que ele representa. Difícil de acreditar, mas o inhame é o favorito dos festivais. Na África Ocidental, especialmente na Nigéria, o inhame não é apenas um alimento, ele tem um profundo significado cultural. Todo ano, as comunidades se reúnem para celebrar a colheita do inhame em festivais vibrantes, com música, danças e pratos deliciosos. Esses eventos homenageiam o inhame como símbolo de fertilidade e abundância, unindo as pessoas em uma celebração alegre. Curiosamente, a Nigéria é o maior produtor de inhame do mundo, respondendo por mais de 60% da produção global. Essa colheita próspera é importante para a economia local e a segurança alimentar. Durante os festivais, você pode ver pratos criativamente preparados com inhame, enquanto as famílias mostram suas habilidades culinárias. De purê de inhame a ensopados de inhame, a variedade é grande e saborosa. Então, da próxima vez que você desfrutar de um prato de inhame, pense na rica tradição por trás dele e nos vibrantes festivais que celebram esse incrível tubérculo. Que interessante! Descubra o que realmente ameaça os astronautas no espaço. O espaço é um ambiente hostil, cheio de riscos, o que torna a experiência um verdadeiro desafio para os corajosos que se aventuram a deixar nosso planeta. O vácuo do espaço é uma das maiores ameaças. Sem atmosfera, não há ar para respirar. Se um astronauta enfrentar uma descompressão rápida, seus fluidos corporais podem entrar em ebulição em questão de segundos. Mas isso não é tudo. A radiação no espaço é muito mais intensa do que na Terra. Essa exposição aumentada pode danificar células e elevar significativamente o risco de câncer entre os astronautas. E ainda tem mais.
As temperaturas extremas variam de calor intenso a frio congelante, e micrometeoritos, pequenas partículas que se movem rapidamente, podem colidir a qualquer momento. Para lidar com esses perigos, os astronautas contam com tecnologias de proteção modernas e rigorosas medidas de segurança. É impressionante ver como inovações ajudam a proteger os exploradores espaciais enquanto eles investigam esse ambiente extremo, mas isso levanta questões importantes sobre o futuro das viagens espaciais humanas. Muitos não sabem, mas o erro foi causado por uma traça. Em 1947, cientistas da computação estavam trabalhando arduamente no computador Mark II, na Universidade de Harvard, quando se depararam com um problema inesperado. Eles encontraram uma traça presa em um dos relés da máquina, o que causou uma falha. Essa descoberta engraçada fez com que Grace Hopper e sua equipe brincassem sobre o bug que causou o problema, e desde então esse termo é usado para se referir a erros na programação. Esse caso se tornou uma história famosa no mundo da tecnologia, mostrando que até as máquinas mais modernas podem ser vulneráveis às surpresas da natureza. Grace Hopper teve um papel importante no desenvolvimento das primeiras linguagens de programação e foi uma pioneira para as mulheres na tecnologia. Hoje, quando programadores encontram um erro em seu código, eles chamam isso de bug, uma divertida homenagem àquela pequena traça. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando sobre corrigir um bug, lembre-se, tudo começou com um pequeno inseto que causou um verdadeiro alvoroço no mundo da computação. Você sabia que os leões dormem 20 horas por dia? Esse comportamento surpreendente está ligado aos seus hábitos de caça. Como predadores de topo, os leões evoluíram para se tornarem caçadores poderosos e eficientes. Ao economizar energia, eles conseguem ser extremamente ativos em momentos curtos, especialmente quando estão perseguindo suas presas. Isso significa que, embora pareçam gatos preguiçosos deitados ao sol, na verdade estão poupando forças para momentos críticos. Caçar exige muita energia. Então, após uma caça bem-sucedida, os leões vão descansar e se recuperar, às vezes por um dia inteiro. Esse padrão de sono é essencial para manter sua saúde e a habilidade de caçar de forma eficaz. Pensando bem, esses animais majestosos equilibram perfeitamente o descanso e a gestão de energia, o que os mantém no topo da cadeia alimentar. A natureza não é incrível? Fato surpreendente sobre a medicina indiana antiga. Já no século VI a.C., na Índia, eram realizadas operações de rinoplastia com sucesso, o que demonstra as habilidades médicas excepcionais da época. O famoso cirurgião Sushruta era muito procurado por procedimentos reconstrutivos, já que punições públicas frequentemente causavam ferimentos graves no rosto. Em resposta a isso, ele desenvolveu métodos inovadores para criar novos narizes, usando retalhos de pele do próprio rosto do paciente, permitindo restaurações eficazes e com aparência natural. Sushruta até compilou suas técnicas cirúrgicas no Sushruta Samhita, um dos textos mais antigos sobre cirurgia. Esta obra antiga não só descreve procedimentos cirúrgicos, mas também destaca a importância da ética na medicina. A contribuição de Sushruta lançou as bases da cirurgia plástica moderna, mostrando uma incrível combinação de arte e ciência. Não é surpreendente como o passado influencia as práticas atuais. Você sabia que o soluço tem uma história engraçada? Esses sons estranhos acontecem por causa das contrações involuntárias do diafragma, um grande músculo que nos ajuda a respirar. Quando o diafragma se contrai de repente, ele puxa o ar para os pulmões, mas as cordas vocais se fecham logo em seguida, criando o som característico do soluço. Você pode começar a soluçar se comer muito rápido ou beber um refrigerante como cola. Até mesmo uma simples irritação do nervo frênico, que controla o diafragma, pode causar esse soluço incômodo. Normalmente ele passa sozinho, mas pode ser irritante, e as pessoas tentam diferentes remédios caseiros para se livrar dele. Você já tentou prender a respiração ou beber água de cabeça para baixo? Pode parecer engraçado, mas muitos juram que isso ajuda. O soluço é apenas uma das características divertidas do corpo humano. Você sabia que o visco é um parasita astuto? Essa planta incrível que muitas vezes é pendurada para criar um clima festivo não tem o cheiro que se espera da temporada. Na verdade, o visco é um parasita que vive às custas das árvores, extraindo nutrientes delas. Embora traga alegria pela tradição de se beijar sob suas folhas, nem todo visco é seguro.
Algumas espécies podem ser venenosas, representando um risco tanto para pessoas quanto para animais. As folhas verdes e as bagas brancas podem parecer inofensivas, mas seu consumo pode causar sérios problemas de saúde. Esse paradoxo torna o visco um símbolo único de amor, entrelaçado com um leve perigo. Então, da próxima vez que você se inclinar para um beijo, lembre-se da história fascinante por trás desse atributo festivo. Não é surpreendente como algo tão festivo pode ter um lado sombrio? Você já parou para pensar por que as multas por excesso de velocidade são tão comuns? Nos Estados Unidos, são emitidas impressionantes 100 mil multas por dia. Esse número não só revela problemas no trânsito, mas também destaca uma tendência em que muitos motoristas frequentemente escolhem acelerar. Por que os motoristas aceleram? As razões podem variar. Atraso, distração com dispositivos móveis, ou simplesmente a busca por emoção. Curiosamente, as razões para acelerar, muitas vezes, dependem de fatores demográficos. Motoristas jovens podem acelerar em busca de adrenalina, enquanto outros podem não perceber quão rápido estão indo. As autoridades estão tentando conter essa tendência, aumentando a conscientização sobre as regras de trânsito e os perigos potenciais do excesso de velocidade. Multas, pontos na carteira e até aumento nos prêmios de seguro podem ser consequências dessas infrações. Diante de tantos riscos, fica a pergunta: estamos realmente dispostos a arriscar tanto por alguns minutos a mais na estrada? Você consegue adivinhar quantos cheiros conseguimos distinguir? Pode parecer surpreendente, mas os seres humanos conseguem identificar mais de 1 trilhão de cheiros diferentes. Essa habilidade incrível mostra o quão desenvolvido é nosso olfato e como ele desempenha um papel importante em nosso dia a dia. Em nosso nariz existem cerca de 400 tipos de receptores olfativos, cada um capaz de reconhecer moléculas específicas. Quando esses receptores interagem com diferentes substâncias químicas no ar, eles enviam sinais para o nosso cérebro, criando um cheiro único. Isso nos permite desfrutar do doce aroma do pão fresco, do cheiro terroso da chuva ou até mesmo da leve fumaça de uma fogueira. O olfato está intimamente ligado à memória e às emoções, pois os aromas podem evocar lembranças e sentimentos intensos. Imagine-se passeando por um parque cheio de flores e sendo transportado de volta à sua infância. Compreender a complexidade do nosso sistema olfativo destaca nossa natureza humana única e mostra como os cheiros podem aprofundar nossa conexão com o mundo ao nosso redor. Você sabia que em Taiwan existem mercados noturnos incríveis? Esses mercados movimentados são um paraíso para os amantes da comida, cheios de sabores e pratos únicos. Com o pôr do sol, as ruas ganham vida, repletas de aromas irresistíveis de comida de rua frita. Os visitantes podem experimentar uma variedade de delícias, incluindo uma interessante sopa de cobra, que oferece um sabor rico e substancial para os mais corajosos. Se isso for muito extravagante, você pode experimentar o tofu fermentado, um prato com um sabor marcante. E não perca os ovos centenários, conhecidos por seu gosto e aparência inusitados, que podem surpreender quem os prova pela primeira vez. Passear por esses mercados vibrantes, mergulhar na atmosfera animada e degustar essas iguarias deliciosas é uma experiência que reflete a cultura culinária de Taiwan. Pronto para uma aventura saborosa? Cuidado, você pode descobrir um novo prato favorito. Descubra o segredo da unidade St. Walp Rock. Fundada em 1956, a St. Walp Rock não é uma força militar comum. É uma unidade especializada em selvas, criada com as incríveis habilidades de rastreamento do povo Orang Asli, os indígenas da Malásia. Essa unidade conquistou uma reputação que faz os rebeldes tremerem. Seus membros são treinados em técnicas de sobrevivência, permitindo que atuem com sucesso em condições severas de selva, usando táticas psicológicas astutas para enganar os adversários. Imagine-se se movendo por florestas densas e pântanos, capaz de ler o terreno como um livro. A combinação de tradições e estratégias modernas de guerra torna a St. Walp Rock uma das unidades especiais mais únicas do mundo. Como uma unidade assim continua a se adaptar e prosperar no mundo moderno? Poucos sabem, mas o México aboliu a escravidão. No início da década de 1830, o México deu passos importantes em direção à igualdade, abolindo a escravidão em 1829, sob a presidência de Vicente Guerrero, defensor da liberdade. Essa decisão ousada gerou tensão com os colonos americanos no Texas, que queriam manter sua força de trabalho escrava.
Com o aumento do descontentamento entre esses colonos, a Revolução do Texas começou em 1835. Os rebeldes texanos lutaram ferozmente pela independência do México e pela preservação de seu modo de vida, que incluía a escravidão. A Revolução atingiu seu auge em 1836, quando o Texas declarou independência, resultando na formação da República do Texas. Ironicamente, embora o México tenha dado um passo progressista ao abolir a escravidão, a nova república permitiu que essa prática continuasse. Esse conflito não apenas moldou a história do Texas, mas também se tornou a base para debates mais amplos sobre a escravidão nos Estados Unidos. O legado desses eventos ainda ressoa nas discussões sobre liberdade e igualdade, como esse momento crucial mudou o curso da história. Acredite ou não, o tempo no banheiro é importante para a sua saúde. Pesquisas mostram que passar mais de 10 minutos no banheiro pode causar problemas de saúde. Médicos recomendam limitar o tempo no banheiro a 5 minutos para evitar complicações como hemorroidas. Pode parecer estranho como algo tão simples pode afetar seu bem-estar. Ficar sentado por muito tempo pressiona certas áreas do corpo, causando desconforto e dor. Isso é especialmente relevante para quem fica no celular ou lê, muitas vezes perdendo a noção do tempo. Prestando atenção aos seus hábitos no banheiro e tentando sair mais rápido, você pode evitar esses problemas. Então, da próxima vez que estiver no banheiro, tente não demorar. Seu corpo vai agradecer. E se eu disser que as batatas fritas foram inventadas por um cozinheiro? Em 1853, em um momento de frustração na cozinha, George Crumb criou um dos lanches mais populares do mundo. Trabalhando em um restaurante em Saratoga Springs, Nova York, um cliente reclamou que suas batatas fritas estavam muito grossas. Em vez de simplesmente mudar o pedido, Crumb decidiu ser ousado. Ele cortou as batatas bem finas e as fritou até ficarem crocantes. Esse novo prato não só agradou o cliente exigente, mas também deu início a uma revolução no mundo dos lanches. Essas delícias crocantes rapidamente se tornaram populares e se transformaram no que agora conhecemos como batatas fritas. Hoje, essa ideia simples, mas genial, se tornou uma indústria bilionária de lanches com sabores e marcas infinitas ao redor do mundo. Quem poderia imaginar que a criatividade de um cozinheiro frustrado mudaria para sempre nossos hábitos de lanche? Prepare-se para se surpreender com a posse de smartphones ao redor do mundo. Atualmente, cerca de 4,3 bilhões de pessoas possuem smartphones, o que representa impressionante 55% da população mundial. Pense nisso, mais da metade das pessoas no planeta tem acesso a um dispositivo que as conecta não apenas entre si, mas também a uma enorme quantidade de informações e entretenimento. Os smartphones mudaram nossas vidas, permitindo comunicação instantânea, compartilhamento de experiências nas redes sociais e até mesmo a gestão de tarefas diárias, com apenas alguns toques. Essa tecnologia acessível revolucionou especialmente a forma como as pessoas em países em desenvolvimento se conectam com o resto do mundo. Imagine a possibilidade de aprender, fazer compras e se expressar, tudo na palma da sua mão. Como os smartphones continuarão a evoluir e como eles impactarão nosso futuro e a sociedade. Você consegue imaginar usar apenas 28 estilos de roupas aprovados? Em alguns lugares, os cidadãos enfrentam essa situação. Eles podem escolher entre 28 estilos de roupas aprovados pelo governo, que foram cuidadosamente elaborados para garantir a unidade entre a população. Essa iniciativa diferencia as roupas masculinas e femininas, permitindo uma variedade de looks, mas ainda seguindo regras. O objetivo é criar ordem e unidade na sociedade, mas isso levanta questões sobre a autoexpressão. Muitos valorizam a simplicidade e a eficiência dessas escolhas, enquanto outros sentem falta da liberdade de usar o que gostam. Essa abordagem rigorosa à moda pode gerar discussões interessantes sobre identidade cultural e individualidade. O que acontece quando alguém quer se expressar além desses 28 estilos? Essa política única de vestuário mostra como os governos podem influenciar a vida cotidiana, nos fazendo refletir sobre quanto controle deve haver sobre as escolhas pessoais. Então, o que você pensa sobre essas limitações à autoexpressão? Quando Kim Il-sung planejou uma missão ousada em 1968, este evento importante ocorreu quando o líder da Coreia do Norte enviou 31 comandos para a Coreia do Sul, com o objetivo de assassinar o presidente sul-coreano. O plano incluía não apenas violência, mas também uma estratégia astuta: atrair dois irmãos para o comunismo.
Os comandos atravessaram a fronteira fortemente protegida, mostrando uma combinação de habilidade militar e engano. Esses infiltradores ousados se aproximaram de seus alvos, com a esperança de torná-los apoiadores do regime da Coreia do Norte. Essa tentativa audaciosa destacou a intensa competição política e as medidas que ambos os países estavam dispostos a tomar durante a Guerra Fria. Foi uma empreitada arriscada que poderia aumentar ainda mais a tensão, evidenciando as altas apostas da espionagem e da luta política. No final, a missão falhou, mas continua sendo um capítulo fascinante nas complexas relações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, iluminando as duras realidades e estratégias da guerra ideológica naqueles tempos turbulentos. Que outras histórias surpreendentes da história podem nos contar sobre o nosso mundo hoje? Prepare-se para se surpreender com o primeiro vaso sanitário com descarga. Em 1775, Alexander Cumming apresentou um design revolucionário que mudou nossa visão sobre saneamento. Antes de sua invenção, os banheiros eram frequentemente insalubres e odores desagradáveis do esgoto entravam nas casas. A criação de Cumming incluía um engenhoso tubo em forma de S, que usava água para criar um selo, impedindo a entrada desses odores fétidos nos banheiros. Esse mecanismo simples, mas eficaz, não só tornou os banheiros mais confortáveis, mas também estabeleceu as bases para os sistemas modernos de vasos sanitários, dos quais dependemos hoje. Graças ao design progressivo de Cumming, o saneamento melhorou significativamente ao longo dos séculos, elevando os padrões de saúde e higiene. Imagine um mundo sem um gerenciamento eficiente de resíduos. Essa ideia agora parece inimaginável. Seu design de vaso sanitário com descarga continua a ser uma parte importante de nossas vidas diárias, mostrando como a ideia de um inventor pode impactar milhões de pessoas ao longo das gerações. Vamos revelar a verdade sobre a energia solar em Nevada. A usina solar Ivanpah, uma das maiores do mundo, é um exemplo notável de inovação em energia renovável. Localizada no deserto de Mojave, ela utiliza impressionantes 170 mil espelhos para concentrar a luz solar em 3 torres altas, gerando energia suficiente para milhares de casas. No entanto, embora essa tecnologia ajude a reduzir a dependência de combustíveis fósseis, ela também enfrenta desafios. A luz intensa dos espelhos pode interferir em satélites que passam, causando erros e falhas técnicas. Além disso, o calor gerado representa um risco para aves locais, que podem ser afetadas ao voar através da luz solar concentrada. É importante encontrar um equilíbrio entre os benefícios da energia limpa e os fatores ambientais enquanto avançamos em direção a um futuro sustentável. A tecnologia solar pode encontrar maneiras de minimizar seu impacto na natureza. Você sabia que uma tosse forte pode quebrar costelas? Pode parecer surpreendente, mas em pessoas com doenças respiratórias crônicas, um ataque de tosse prolongado realmente pode causar fraturas nas costelas. Isso acontece porque cada tosse gera uma pressão significativa no tórax. Quando alguém tosse com frequência, especialmente se os músculos do tórax já estão enfraquecidos por condições como asma ou bronquite crônica, os ossos podem sofrer estresse. Isso ressalta a necessidade de ter cuidado durante ataques de tosse intensa. Se você ou alguém que você conhece tem uma tosse persistente, é sensato procurar um médico. Ele pode ajudar a lidar com os sintomas e sugerir maneiras de reduzir a carga no corpo. Lembre-se, é importante ouvir seu corpo. Não ignore a dor que persiste após um ataque de tosse. Estar informado ajudará você a se manter seguro e saudável. A cimática é uma área fascinante que mostra como o som pode criar padrões geométricos impressionantes em superfícies que vibram. Imagine bater em um tambor ou tocar as cordas de uma guitarra e ver como as ondas sonoras se transformam em formas lindas. Essa ciência nos ajuda a visualizar a conexão entre som e forma, demonstrando como as vibrações afetam tudo ao nosso redor. Quando uma superfície vibra em diferentes frequências, ela pode gerar padrões variados, desde círculos simples até fractais complexos. Artistas e cientistas usam a cimática para explorar o lado artístico da acústica, unindo ciência e criatividade. Essa técnica não só aprofunda nossa compreensão do som, mas também inspira a criação de novas formas artísticas, além de aplicações práticas em engenharia e produção musical. Quem diria que ondas invisíveis que ouvimos poderiam criar efeitos visuais tão incríveis?
Imagine que o biscoito, na verdade, é um brownie de maconha. Essa reviravolta inesperada aconteceu com os atores do filme querido Meu Amigo Daniel, durante um dia divertido na Feira da Renascença. Os atores achavam que estavam saboreando biscoitos normais, mas logo descobriram que, na verdade, estavam comendo brownies de maconha. A situação ficou ainda mais cômica quando Jerry O'Connell, um dos principais atores, foi visto vagando pelo parque chapado e chorando, mergulhado em um turbilhão de emoções. Tudo isso se transformou em uma história memorável e engraçada para os atores, mostrando o lado leve do tempo que passaram juntos. É um lembrete de como surpresas podem surgir nos lugares mais inesperados, mesmo em ambientes felizes e nostálgicos. Quem poderia imaginar que um dia na feira levaria a um incidente tão divertido entre amigos? Você já pensou na história dos adesivos? Os adesivos têm um passado fascinante. Sua história começa no Antigo Egito, onde habilidosos artesãos criavam etiquetas adesivas de papiro e cola especial. Avançamos para 1935, onde encontramos Stanton Avery, um inventor criativo que mudou para sempre o mundo dos adesivos. Avery desenvolveu uma máquina que produzia etiquetas autoadesivas com suporte, facilitando seu processo de fabricação. Essa inovação tornou os adesivos mais acessíveis e permitiu seu uso em diversas aplicações. Hoje, os adesivos estão em toda parte. Usamos-os para personalizar nossos objetos, promover negócios e até decorar nossos espaços. Pense nisso, desde etiquetas coloridas em materiais escolares até adesivos divertidos em laptops. Eles tornam nossa vida mais vibrante. Graças à invenção de Avery, agora podemos expressar nossa individualidade, tornar mensagens publicitárias mais visíveis e adicionar um toque pessoal aos presentes. Na próxima vez que você retirar um adesivo, lembre-se da rica história por trás dele. Vamos revelar a verdade sobre o tapate. Esta deliciosa bebida tradicional mexicana é feita principalmente de abacaxi fermentado, uma fruta conhecida por seu sabor doce e uso culinário vibrante. Para preparar o tapate, primeiro se cozinha a casca do abacaxi com pimenta chile, que adiciona um toque picante à bebida. O processo de fermentação é uma transformação mágica, onde os açúcares naturais do abacaxi se tornam álcool, resultando em uma bebida refrescante, frequentemente consumida em festas. Algumas receitas incluem uma pitada de canela para um toque quente e aromático, tornando cada gole uma combinação de doçura frutal e complexidade picante. Tapate não é apenas uma bebida, é o sabor do patrimônio mexicano, que demonstra criatividade e engenhosidade ao utilizar cada parte do abacaxi. Você já experimentou algo tão deliciosamente único? Você consegue imaginar que manchas brancas revelam segredos? Essas manchas brancas nas suas unhas, muitas vezes chamadas de leucônia, geralmente são mal interpretadas como sinal de falta de cálcio ou vitaminas. Muitas pessoas olham para essas manchas e tiram conclusões sobre sua saúde, mas na verdade é muito mais simples. Essas manchas costumam ser inofensivas e surgem devido a pequenas lesões na matriz da unha, onde novas unhas crescem. Ações como bater a unha em algo ou até mesmo um manicure agressivo podem causar essas pequenas manchas brancas. Embora possam ser um incômodo estético, a leucônia geralmente não indica problemas sérios de saúde. Se as manchas não desaparecerem em alguns meses ou vierem acompanhadas de outros sintomas, é bom conversar com um médico. Caso contrário, você pode vê-las como pequenos lembretes de que nosso corpo é resiliente e pode se recuperar de pequenos contratempos. Você pode acreditar que os oceanos se encontram, mas não se misturam? No Golfo do Alasca, ocorre um fenômeno incrível, onde duas águas diferentes se juntam sem se misturar. Isso acontece quando a água doce dos glaciares derretidos encontra o oceano, criando uma linha clara entre a água doce e a salgada. A diferença na salinidade e densidade permite que esses dois tipos de água coexistam lado a lado. Imagine estar em um barco e olhar para baixo, vendo uma fronteira nítida entre o profundo oceano azul e a água doce clara. Essa impressionante linha não só chama a atenção dos espectadores, mas também sustenta ecossistemas únicos, onde a vida marinha prospera. Espécies adaptadas à água doce e salgada podem viver nesse ambiente incomum, tornando-o um centro de biodiversidade. Cientistas estudam esse fenômeno para entender melhor a dinâmica dos oceanos e o impacto das mudanças climáticas nas águas do nosso planeta. Não é incrível como a natureza cria tais espetáculos fascinantes que desafiam nossa compreensão de como tudo deve funcionar?
Prepare-se para se surpreender com a cultura única de trabalho na Valve. Esta empresa inovadora de desenvolvimento de videogames, conhecida por sucessos como Half-Life e Portal, tem uma característica impressionante. Ela funciona sem gerentes tradicionais. Os funcionários têm a liberdade de mudar entre projetos, e muitos até usam mesas com rodas para se locomover pelo escritório. Esse modelo organizacional plano estimula a criatividade e a iniciativa, permitindo que os trabalhadores realizem suas ideias e colaborem como desejarem. No entanto, essa abordagem não convencional pode causar algumas dificuldades na comunicação, já que não há uma hierarquia clara para gerenciar as interações. Apesar desses desafios, a Valve teve sucesso na indústria de jogos, mostrando ao mundo que um sistema não hierárquico pode ser eficaz na tecnologia. Outras empresas podem olhar para o sucesso da Valve e se perguntar se esse modelo também poderia beneficiá-las. Acredite ou não, a Índia enfrenta leis ilegais. Em algumas regiões da Índia, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com as consequências de leis que não são aplicadas corretamente. Isso reflete uma crescente consciência sobre a importância do sistema jurídico e as consequências sociais quando as leis são ignoradas. Os cidadãos se perguntam como essas leis ilegais afetam seu dia a dia, segurança e até mesmo seus direitos. O desejo de entender essas questões mostra que a sociedade não só está ciente da existência dessas leis, mas também preocupada com seu impacto nas comunidades. Muitas discussões surgem sobre a necessidade de reformas legais e uma melhor aplicação das leis para garantir justiça. Essa crescente participação cidadã desempenha um papel importante em responsabilizar as autoridades e promover mudanças. Curiosamente, esse movimento não se limita apenas a advogados ou ativistas. Cidadãos comuns também estão começando a se manifestar, deixando claro que querem entender melhor seus direitos e problemas. Então, o que pode ser feito para resolver essas questões e melhorar a situação jurídica na Índia? Um fato interessante sobre como acender fogo com gelo. Você pode pensar que precisa de fósforos ou isqueiros, mas a natureza tem seus segredos. Acredite ou não, é possível acender fogo usando um pedaço de gelo transparente. O segredo está em moldar o gelo em forma de lente, que foca a luz do sol em um material inflamável seco. Esse método se baseia em um princípio simples, mas genial. Quando a luz solar passa pelo gelo curvado, ela se concentra em um ponto, gerando calor intenso. Você precisa de um dia ensolarado e um pouco de paciência, mas com o pedaço certo de gelo e materiais secos, você pode criar calor suficiente para acender seu combustível. Essa técnica não só demonstra o poder da luz e da criatividade, mas também é uma ótima habilidade de sobrevivência para aventureiros na natureza. Então, da próxima vez que você não tiver nada para acender fogo, olhe ao seu redor. Talvez haja gelo por perto que possa ajudá-lo a acender uma chama. O que é surpreendente sobre o funcionamento dos ímãs? Os ímãs têm uma força especial que atrai certos materiais por causa do que chamamos de campo magnético. Esse campo é invisível, mas muito forte, e pode influenciar pequenos domínios magnéticos que estão em materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel e cobalto. Quando você aproxima um ímã desses metais, os domínios magnéticos se alinham em uma direção, criando uma força de atração forte que aproxima os materiais. É por isso que um ímã consegue levantar um clipe ou um prego facilmente. Por outro lado, materiais como plástico, madeira ou vidro não reagem aos ímãs, então você pode manuseá-los sem a atração magnética. Não é fascinante como algo tão simples como um ímã pode mostrar a força da física em ação? Seja brincando com ímãs na geladeira ou fazendo experimentos na aula de ciências, você está testemunhando um fenômeno incrível que encanta as pessoas inteligentes há gerações. Prepare-se para se surpreender com Dakota e Elle Fanning. Você sabia que essas talentosas irmãs escolheram seus segundos nomes como primeiros? Dakota Fanning, que nasceu como Hannah Dakota Fanning, e Elle Fanning, que nasceu como Mary Elle Fanning, seguem uma tradição familiar única que destaca a importância de suas raízes. Essa escolha criativa não só lhes dá nomes marcantes em Hollywood, mas também as conecta com sua herança. Muitos fãs podem se perguntar por que elas decidiram fazer essa escolha. Para Dakota, usar o segundo nome a ajudou a se destacar nas audições quando era criança. Da mesma forma, Ellie sentiu que seu segundo nome refletia melhor sua personalidade e ambições profissionais. Ambas deixaram uma marca significativa na indústria do cinema, estrelando em grandes sucessos.
É incrível como uma pequena tradição familiar pode moldar a identidade de duas atrizes de sucesso. O que você acha da escolha dos nomes delas? Prepare-se para se surpreender com antigos mapas de monstros marinhos. Este olhar fascinante para o passado mostra como os cartógrafos representavam o desconhecido em suas cartas. No passado, exploradores navegavam em águas inexploradas e, em vez de deixar espaços em branco, preenchiam-nos com criaturas marinhas fantásticas. Esses seres, como o Kraken ou serpentes marinhas, alertavam os marinheiros sobre lugares perigosos, sugerindo que sob as ondas havia coisas muito mais ameaçadoras do que apenas mau tempo. Mapas dos séculos XVI a XVIII frequentemente exibiam essas ilustrações artísticas, misturando o mito com realidade. Eles serviam como um aviso, aconselhando os marinheiros a evitar águas arriscadas. O que torna isso especialmente interessante é como essas ilustrações moldaram a percepção das pessoas sobre o oceano, alimentando histórias de aventuras e perigos que ainda vivem nos relatos de hoje. Portanto, da próxima vez que você olhar para um mapa antigo, lembre-se de que não se tratava apenas de geografia. Era uma tela para a imaginação, refletindo os medos e crenças de uma era inteira. Descubra as origens surpreendentes dos camelos modernos. Muitas pessoas imaginam camelos caminhando pelas areias do deserto, mas você sabia que esses incríveis animais, na verdade, vieram da América do Norte? Isso mesmo. Seus ancestrais, chamados paracamelos, vagaram pela Terra há cerca de 6 milhões de anos. Com o tempo, esses animais se adaptaram ao seu ambiente, desenvolvendo características únicas que os ajudam a lidar com o calor extremo e a falta de água. Por exemplo, os camelos têm corcovas especiais para armazenar gordura, o que lhes permite sobreviver por longos períodos sem comida. Com as mudanças climáticas e a migração de seus habitats, esses primeiros camelos cruzaram pontes de terra para outras regiões, tornando-se os conhecidos camelos bactrianos de 2 corcovas e os dromedários de uma corcova. Não é incrível como a evolução molda a vida em nosso planeta de maneiras tão inesperadas? Você sabe o que realmente influencia as indicações ao Prêmio Nobel? Lise Meitner, uma física notável, foi indicada ao Prêmio Nobel de Física 48 vezes, mas nunca o ganhou. Isso surpreende muitos, já que seu trabalho inovador na fissão nuclear foi fundamental para a revolução da energia nuclear e das armas atômicas. As descobertas de Meitner abriram caminho para o uso da energia nuclear, que alimenta muitas usinas ao redor do mundo e gera debates sobre fontes de energia. Apesar de sua enorme contribuição, o Comitê Nobel não reconheceu suas realizações, o que levou a discussões sobre preconceito de gênero e reconhecimento na ciência. Não é interessante pensar em como um cientista pode mudar o mundo permanecendo à sombra da história? A história de Lise Meitner nos lembra das dificuldades relacionadas aos prêmios científicos e da importância de reconhecer todos os inovadores, independentemente de suas circunstâncias. Difícil de acreditar, mas há informações ainda mais surpreendentes pela frente. Este vídeo capta a atenção dos espectadores, sugerindo que cada fato apresentado é apenas a ponta do iceberg. Ele incentiva a audiência a continuar assistindo, prometendo descobertas ainda mais incríveis no próximo episódio. Imagine começar com um fato impressionante sobre o nosso universo e depois o próximo vídeo se aprofunda em descobertas ainda mais inacreditáveis. Essa tática é fundamental para manter o interesse dos espectadores. Ao criar um senso de curiosidade, faz com que eles anseiem pela próxima informação. Seja ciência revolucionária, fenômenos naturais impressionantes ou tecnologias incríveis, a promessa de novos fatos fascinantes alimenta a sede de conhecimento. Então, qual revelação surpreendente o próximo vídeo trará? Fique conosco e mantenha essa curiosidade. As longas pescoços das girafas podem fazer mais do que apenas alcançar as árvores. É surpreendente pensar que as girafas desenvolveram seus altos pescoços, principalmente para comer folhas em grandes alturas, onde a competição por comida é baixa. Graças à sua incrível altura, elas conseguem desfrutar das folhas mais saborosas, que outros animais não conseguem alcançar. Mas essa não é toda a história. Os machos das girafas também usam seus longos pescoços para um tipo único de competição chamado luta de pescoços. Durante essas competições, eles balançam os pescoços e colidem as cabeças com outros machos, mostrando sua força e dominância, o que é importante para os direitos de acasalamento. Essa combinação de vantagens alimentares e habilidades sociais destaca como a evolução molda não apenas as características físicas dos animais, mas também seu comportamento.
Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que não se trata apenas de sua altura, é também sobre sobrevivência e prosperidade na natureza. Você vai se surpreender. O surf uniu 66 pessoas. Em 2015, em Huntington Beach, Califórnia, aconteceu um evento incrível, onde 66 surfistas apaixonados se uniram para estabelecer um recorde no Guinness. Eles mostraram suas habilidades incríveis, equilibrando-se em uma prancha gigante por 12 segundos. Esse recorde não é apenas sobre o surf emocionante. Ele destacou o espírito vibrante da comunidade em torno desse esporte popular. Os surfistas demonstraram trabalho em equipe e coordenação, pois todos precisavam colaborar para manter o equilíbrio na prancha enorme. Além da emoção de estabelecer um recorde mundial, essa conquista trouxe alegria e amizade, tanto para os participantes quanto para os espectadores. Huntington Beach é famosa por suas praias deslumbrantes e sua cultura de surf, tornando-se o lugar perfeito para essa conquista divertida. Você consegue imaginar a energia e as risadas que preenchiam o ar enquanto eles surfavam juntos nas ondas? Você vai se surpreender ao saber que a carona é legal em Cuba. É uma lei única que obriga os carros do governo com lugares livres a pararem e pegarem pessoas que estão esperando na beira da estrada. Essa regra destaca o forte senso de comunidade e apoio entre os cidadãos cubanos. Em um país onde o transporte público pode ser limitado, essa lei desempenha um papel importante em ajudar as pessoas a se locomoverem. Imagine estar na beira da estrada e um carro do governo parar para perguntar se você precisa de ajuda. Essa prática não só ajuda quem precisa de transporte, mas também promove o espírito de cooperação entre a população. É um belo lembrete de como ajudar os outros pode ser parte da lei, ressaltando a bondade no dia a dia. Então, da próxima vez que você pensar em viajar, reflita sobre como diferentes países atendem às necessidades de seus cidadãos. Será que uma lei assim funcionaria em outro lugar? Você não vai acreditar no que se pode dizer sobre a imortalidade das águas-vivas. Essas criaturas incríveis, conhecidas como Turritopsis dohrnii, têm uma característica única que as destaca entre os animais. As águas-vivas são consideradas biologicamente imortais, pois não envelhecem da maneira convencional. Em vez disso, elas podem retornar a estágios anteriores de vida, após atingirem a maturidade. Se enfrentarem estresse ou lesões, podem transformar suas células de volta para uma forma jovem, basicamente pressionando um botão de reinício em seu ciclo de vida. Essa habilidade incrível permite que elas potencialmente vivam para sempre, a menos que sejam mortas por predadores ou doenças. Imagine uma criatura que desafia o processo normal de envelhecimento, despertando o interesse de cientistas e amantes da natureza. Pesquisadores estão estudando essas águas-vivas para aprender mais sobre suas propriedades únicas, na esperança de que o conhecimento adquirido, um dia, ajude na medicina e na extensão da vida humana. Que incrível é o nosso mundo natural! O álcool pode ter um efeito oculto no seu sono, especialmente na fase crítica chamada REM, ou fase de movimento rápido dos olhos. É quando temos sonhos vívidos e nosso cérebro trabalha ativamente para consolidar memórias e processar emoções. Embora pareça que 1 ou 2 copos ajudam a adormecer mais rápido, na verdade, o álcool interfere nos seus padrões de sono ao longo da noite. Quando seu efeito diminui, você pode perceber que seu sono REM é reduzido, resultando em um descanso fragmentado. O resultado? Você acorda se sentindo cansado e sem energia, o que pode afetar seu humor e produtividade durante o dia. Então, da próxima vez que pensar que uma bebida à noite ajudará a dormir, lembre-se de que um sono de qualidade pode ser mais importante do que uma solução rápida. Como você mudaria sua rotina noturna? Vamos revelar a verdade sobre os números da roleta. Você sabia que a soma de todos os números na roleta é 666? Esse fato curioso chamou a atenção de muitos, gerando discussões e debates ao longo dos anos. Na roleta, existem números de 0 a 36, cada um ocupando seu lugar na roda giratória. Se somarmos todos, chegamos ao enigmático número 666, frequentemente associado a superstições e ocultismo. Algumas pessoas acham que é uma coincidência, enquanto outras refletem sobre significados mais profundos. Jogadores e entusiastas se perguntam se esse número sinistro influencia a sorte ou a estratégia durante o jogo.
Seja você um jogador experiente ou apenas curioso sobre a roleta, essa reviravolta matemática mantém a emoção nos cassinos e nas noites de jogos. Então, o que você acha? O número 666 tem algum significado especial ou é apenas um fato interessante? Você sabia que a língua é um músculo incrível? Essa músculo interessante se destaca por estar preso apenas de um lado. Essa ligação única permite que a língua se mova e se dobre, o que é muito importante para as atividades do dia a dia. Quando você fala, sua língua dança na boca, ajudando a formar sons e palavras. Ela desempenha um papel fundamental na percepção do gosto, movendo a comida pela boca e empurrando-a para a garganta. Mas isso não é tudo. A língua também ajuda a expressar emoções. Um rápido lambido pode mostrar alegria, enquanto simplesmente colocar a língua para fora pode indicar brincadeira. Além disso, a língua é composta por vários músculos que trabalham juntos, tornando-a eficiente e ágil. Desde saborear uma comida deliciosa até conversar com amigos, a língua é realmente indispensável. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de um lanche saboroso ou rindo, reserve um momento para apreciar esse músculo especial e tudo o que ele permite que você faça. Veja o que realmente acontece quando você corre em círculos. Um imperador chinês se viu em perigo mortal quando um assassino o atacou. Em vez de correr ou lutar, esse astuto imperador fez algo inesperado. Ele correu em volta de um poste por 2 horas. Embora o assassino tivesse a vantagem no início, ele rapidamente se cansou tentando acompanhar os movimentos rápidos do imperador. Ironicamente, no final dessa perseguição inusitada, o assassino decidiu se render e foi embora, talvez confuso com a estratégia estranha do imperador. Mas o que realmente surpreende é que o imperador não processou seu possível assassino. Parece que ele apreciou o humor nessa situação peculiar. Essa história destaca não apenas a rápida reação do imperador, mas também as reviravoltas inesperadas que a vida pode nos trazer. O que você faria em uma situação assim? Você sabia que 75% da alimentação mundial vem de apenas 12 tipos de plantas e 5 tipos de animais? Essa estatística impressionante mostra o quanto dependemos de poucas culturas e rebanhos para nossas refeições. Os principais alimentos incluem produtos básicos como arroz, trigo e milho, cultivados em grandes quantidades para alimentar bilhões de pessoas. Ao mesmo tempo, fontes animais como frangos, vacas e porcos fornecem uma parte significativa da proteína na dieta global. Essa dependência de uma diversidade tão limitada levanta questões importantes sobre segurança alimentar e biodiversidade. Se enfrentarmos mudanças climáticas, surtos de doenças ou colheitas ruins, nosso suprimento de alimentos pode estar em sério risco. A diversidade em nossa dieta não só ajuda a garantir um fornecimento mais estável de alimentos, mas também torna nossos pratos mais interessantes. Explorar diferentes grãos, frutas e fontes de proteína pode levar a hábitos alimentares mais saudáveis e apoiar práticas agrícolas sustentáveis. Como podemos mudar nossos hábitos alimentares para nos tornarmos mais sustentáveis? Você sabia que a Suíça ama chocolate como ninguém? A Suíça é famosa não apenas por suas paisagens deslumbrantes e relógios precisos, mas também pelo chocolate. Os suíços têm uma paixão profunda pelo chocolate, refletida em seu impressionante consumo anual. Em média, cada suíço come cerca de 11,5 quilos de chocolate por ano. Isso dá aproximadamente 25 libras de chocolate por pessoa. Esse número destaca a importância do chocolate na cultura suíça, consumido em diversas formas, de trufas cremosas a fondue rico. Os chocolatiers suíços aperfeiçoaram sua arte ao longo dos séculos, resultando em marcas renomadas como Lindt e Toblerone. O chocolate aqui não é apenas um doce, é uma celebração de habilidade e tradições. Seja saboreando uma barra de chocolate em um dia de neve ou presenteando uma caixa de chocolate bem embalada, os suíços sabem como se mimar com sua iguaria favorita. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate, pense nos suíços e seu amor por essa deliciosa guloseima. Vamos revelar a verdade sobre o vulcão Nyiragongo. Este incrível vulcão, localizado na República Democrática do Congo, possui um dos poucos lagos de lava ativos do mundo, que é ao mesmo tempo fascinante e perigoso. Com seu lago de rocha derretida borbulhante, Nyiragongo é um espetáculo que vale a pena ver, mas seus fluxos de lava imprevisíveis representam uma séria ameaça para as comunidades vizinhas. Todos os dias, os moradores vivem com a consciência de que uma erupção repentina pode mudar suas vidas para sempre. A última grande erupção ocorreu em 2002.
causando danos devastadores à cidade de Goma e deixando milhares de pessoas sem abrigo. Cientistas monitoram de perto este vulcão ativo para prever erupções e informar as comunidades. A beleza de Nyiragongo é comparável apenas aos desafios que ela traz, levantando questões importantes sobre a atividade vulcânica e como podemos coexistir com as poderosas forças da natureza. Acredite ou não, seu estômago pode dissolver metal. Essa incrível habilidade está relacionada aos sucos digestivos altamente ácidos presentes no seu estômago, que tem um nível de pH em torno de 1 a 3, tornando-os mais ácidos do que o limão. Essa forte acidez ajuda a quebrar os alimentos, mas é agressiva o suficiente para corroer metal se tiver a chance. Felizmente, nosso estômago possui um mecanismo de proteção inteligente. Ele atualiza sua camada protetora a cada poucos dias. Essa camada é composta por células especiais que protegem os tecidos subjacentes das ácidas agressivas. Se o seu estômago não tivesse essa capacidade de renovação, poderia sofrer danos sérios devido aos ácidos usados para digerir os alimentos. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, lembre-se de como seu corpo se protege de forma incrível enquanto digere os alimentos. Não é uma maneira surpreendente de sobreviver? Por que Hollywood adora reutilizar cenários? Esse fenômeno interessante mostra como locais icônicos podem servir a várias histórias. Pegue, por exemplo, a sombria casa de Sirius Black dos filmes de Harry Potter. Não é apenas um fundo assustador para bruxos e magia. Essa obra-prima do cinema também apareceu no filme sobre Sherlock Holmes, mostrando a habilidade dos decoradores. Reutilizar cenários ajuda os cineastas a economizar dinheiro e tempo, enquanto adiciona um toque nostálgico para o público. Imagine passar por um espaço que evoca mistérios emocionantes ou aventuras mágicas. É como reencontrar velhos amigos. O público pode não perceber que já viu esse lugar antes, mas a familiaridade enriquece a experiência. Além disso, essas práticas destacam a arte da produção cinematográfica e as maneiras criativas que as equipes usam para dar vida às histórias. Então, da próxima vez que você ver um cenário familiar, pense em todas as histórias incríveis que aconteceram lá. Existem outros cenários que você gostaria de ver novamente? E se eu te contar sobre a fortuna do imperador Samusa? Samusa, o imperador de Mali na África Ocidental, é considerado o homem mais rico da história. Sua riqueza era tão imensa que, ao viajar pelas cidades, ele podia literalmente abalar a economia local. Imagine o impacto de tamanha fortuna. Suas caravanas de ouro espalhavam dinheiro pelo chão, causando inflação por onde passava. Historiadores acreditam que, se sua fortuna fosse convertida para os padrões atuais, superaria a riqueza de qualquer bilionário moderno. Sua famosa peregrinação a Meca em 1324 ainda é discutida, não apenas por seu significado religioso, mas também pela forma como ele exibiu sua riqueza. A história de Samusa não destaca apenas sua riqueza pessoal, ela reflete as relações de poder de sua época e os incríveis recursos que existiam na África muito antes da economia moderna. Não é impressionante como a riqueza de uma única pessoa pode mudar a vida de muitos? Fato incrível sobre a ponte no Vale Rio. Esta impressionante construção se eleva a mais de 1.870 metros acima do nível do mar, tornando-se um espetáculo fascinante para os visitantes. O Vale Rio é conhecido não apenas pela sua beleza cênica, mas também pela segunda ponte tibetana mais longa do mundo, que se estende por impressionantes 603 metros. Imagine-se caminhando por uma ponte que balança suavemente ao vento da montanha, revelando vistas deslumbrantes dos vales abaixo. Engenheiros criaram esta maravilha, levando em conta a segurança e a estabilidade, utilizando materiais modernos para suportar as duras condições climáticas e a atividade sísmica da região. Hoje, a ponte se tornou uma aventura emocionante para turistas e viajantes, permitindo que desfrutem de uma paisagem magnífica de um ponto de vista único. A cada ano, mais pessoas descobrem o Vale Rio, tornando-o um destino popular para amantes da natureza e aventureiros. Não está na hora de você explorar essa incrível conquista da engenharia? E se eu te disser que a Austrália é o continente mais plano? Esse título único se deve à sua altura média de apenas 300 metros, ou cerca de 1.000 pés. Ao contrário de outros continentes, a Austrália possui uma massa terrestre muito antiga, que foi desgastada ao longo de milhões de anos. Isso significa que houve uma grande erosão que deixou a superfície mais lisa, tornando-a mais plana do que na América do Norte ou na Europa. Além disso, não houve muita atividade vulcânica, que normalmente forma montanhas e elevações.
Em vez disso, a Austrália oferece vastos espaços abertos, desertos e planícies, mostrando sua paisagem única. Imagine um matagal infinito sob um céu azul brilhante. Todos esses fatores juntos fazem da Austrália um fenômeno geográfico impressionante. Então, da próxima vez que você pensar na Terra lá embaixo, lembre-se de sua característica única: ser o continente mais plano da Terra. Não é fascinante? Difícil de acreditar, mas são necessárias 7 embaralhadas. De acordo com o modelo de Claude Shannon, um baralho precisa ser embaralhado pelo menos 7 vezes para alcançar uma distribuição quase aleatória. Isso pode parecer surpreendente, especialmente se pensarmos em como podemos embaralhar as cartas rapidamente. No entanto, o que importa é a eficácia do embaralhamento. O modelo analisa diferentes técnicas de embaralhamento, mostrando que apenas algumas misturadas descuidadas podem não ser suficientes para um bom embaralhamento. Não importa se você está jogando pôquer, bridge ou apenas quer impressionar os amigos. Um bom embaralhamento ajuda a garantir que nenhuma carta fique em um lugar previsível. 7 embaralhadas criam aleatoriedade suficiente, tornando quase impossível adivinhar qual carta aparecerá a seguir. Então, da próxima vez que você for distribuir cartas, lembre-se desse fato interessante e agite bem o baralho. Pronto para embaralhar como um profissional? O efeito da viuvez descreve a situação em que as pessoas enfrentam um risco maior de morte, logo após perder um parceiro de longa data. Isso geralmente acontece devido ao estresse emocional, que pode afetar seriamente a saúde. Quando alguém perde o cônjuge, o nível de estresse pode aumentar drasticamente, levando a consequências como depressão e ansiedade, que podem enfraquecer o sistema imunológico. Além disso, o processo de luto pode alterar hábitos diários, como a diminuição do apetite ou a falta de atividade física, o que também pode ameaçar a saúde. Pesquisas mostram que esse efeito é especialmente evidente em pessoas idosas, que já podem ter problemas de saúde. Esse efeito destaca a profunda conexão que temos com nossos entes queridos e como a ausência deles pode impactar inesperadamente nossas vidas. Você já parou para pensar na importância do bem-estar emocional para a saúde física? Adivinhe o que deixa os amantes de refrigerante malucos? O nome Vernors Ginger Ale é conhecido como o refrigerante mais antigo ainda em produção. Um saboroso drink gaseificado com uma história fascinante que começou em 1866. Criado pelo farmacêutico de Detroit, James Vernor, essa bebida foi inicialmente desenvolvida como um tônico medicinal. Vernor misturou uma combinação única de gengibre e especiarias, que dá ao refrigerante seu sabor inconfundível. Após deixar a mistura envelhecer em um barril, ele descobriu um gosto delicioso e refrescante, que logo chamou a atenção de muitos na comunidade. Hoje, Vernors Ginger Ale continua sendo uma bebida favorita, especialmente em Michigan, onde é frequentemente consumido puro ou usado como ingrediente em vários coquetéis. Sua rica história e sabor único transformaram-no em um símbolo de nostalgia para muitos. Então, ao desfrutar diretamente da garrafa ou ao usá-lo em uma receita, você mergulha em mais de um século de doce tradição. Você sabia sobre os poderosos Andes? Essas montanhas incríveis se estendem por cerca de 9.000 quilômetros ao longo da costa oeste da América do Sul. Elas abrangem 7 países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Os Andes não são apenas as montanhas mais longas do continente, mas também abrigam diversos ecossistemas e um rico patrimônio cultural. Em seus majestosos picos, você pode encontrar de tudo, desde florestas tropicais até desertos de alta montanha, cada um repleto de fauna única. Os Andes também são importantes para as comunidades locais, pois fornecem recursos essenciais, como água potável e solo fértil para a agricultura. Além disso, essas montanhas estão cheias de história, desempenhando um papel fundamental nas civilizações Inca e influenciando a cultura moderna. Isso não te inspira a explorar essa incrível maravilha da natureza? A verdade é que Senhor molda crenças. A palavra Senhor aparece frequentemente na Bíblia e é um símbolo poderoso de fé e respeito em muitas tradições religiosas. Este termo é usado não apenas para se referir a Deus, mas também a líderes e pessoas dignas de veneração. Seu significado cultural abrange séculos, influenciando como as comunidades expressam devoção e valores morais. Ao estudar o uso da palavra Senhor nos textos bíblicos, vemos como ela reflete os caminhos espirituais dos crentes e o desenvolvimento de sua fé.
Desde comunidades antigas até as modernas, a veneração associada a este termo gerou muitas discussões sobre poder, liderança e espiritualidade. Cada menção ao Senhor convida os leitores a refletirem sobre suas crenças pessoais e como elas se relacionam com a história e a fé mais amplas. Você já parou para pensar sobre a influência de uma única palavra na formação de suas crenças? Você pode se surpreender. O Campeonato Mundial de Balões é um verdadeiro esporte. Imagine um torneio onde a agilidade e estratégia se encontram para manter o balão no ar. É isso que o Campeonato Mundial de Balões representa. Os jogadores competem em um espaço limitado, mostrando reflexos rápidos e táticas inteligentes para manter o balão flutuando. Em 2021, o Peru conquistou o título, provando que esse esporte inusitado exige criatividade e habilidade. Cada partida é dinâmica e cheia de emoções, com os participantes mergulhando, esticando-se e pulando para manter o balão no ar. Essa competição única se tornou popular em todo o mundo, mostrando como algo simples como um balão pode criar momentos emocionantes. Então, se você é um atleta experiente ou apenas quer se divertir, por que não pegar um balão e ver se você tem o que é preciso para participar? Quem sabe você pode descobrir um talento oculto. Você sabia que o concreto romano ainda é imbatível? Este incrível material antigo impressiona cientistas e engenheiros com sua resistência extraordinária, superando muitos dos modernos. Os construtores romanos misturavam cinzas vulcânicas, cal e água do mar para criar um concreto forte e durável. Essa mistura única permitiu que estruturas como o Panteão e os majestosos aquedutos resistissem ao tempo e à natureza. Enquanto o concreto moderno muitas vezes se deteriora em poucas décadas, alguns edifícios romanos sobreviveram por milhares de anos. Pesquisadores acreditam que as cinzas vulcânicas na receita desempenharam um papel crucial em sua durabilidade, formando compostos que o tornam resistente à erosão causada pela água do mar. Esta descoberta fascinante inspirou novos esforços para desenvolver alternativas ecológicas ao concreto hoje, combinando a sabedoria antiga com tecnologias modernas. Porque o concreto romano permaneceu tão forte por tanto tempo, e podemos aprender com isso para a construção do futuro. Você consegue imaginar falar uma língua de um mundo fantástico? Na série Game of Thrones, a língua teve um papel fundamental na criação de seu rico e fictício universo. O linguista David J. Patterson foi encarregado de criar várias línguas, incluindo o Dothraki e o Alto Valyriano, o que acrescentou profundidade aos personagens e suas culturas. Um dos intérpretes mais notáveis foi Jacob Anderson, que interpretou Grey Worm. Seu talento excepcional se destacou na forma como ele dominou essas línguas complexas, pronunciando suas falas com fluência e confiança de um falante nativo. Essa dedicação não apenas aumentou a credibilidade da série, mas também conquistou milhões de fãs. A habilidade de Anderson em integrar essas línguas fictícias em suas performances ressalta a importância da linguagem na narrativa. Isso nos faz refletir sobre como as línguas podem moldar nossa compreensão de culturas, mesmo em mundos que não existem. Um fato interessante sobre os predadores do Ártico. O urso polar, um conhecido predador do Ártico, possui um órgão rico em vitaminas, especialmente a vitamina A. Enquanto a maioria de nós tenta obter vitaminas suficientes para a saúde, o excesso de vitamina A pode ser perigoso. Se um pesquisador inexperiente comesse o fígado do urso polar, isso poderia levar a uma condição grave chamada hipervitaminose A. Esse aspecto curioso da natureza representa um verdadeiro risco no deserto gelado, onde a sobrevivência já é uma tarefa difícil. Pesquisadores e até mesmo os moradores locais estão cientes desse perigo, pois o fígado contém uma quantidade de vitamina A que pode ser fatal se consumida em grandes quantidades. Não é surpreendente como as criações da natureza podem ter um poder tão inesperado. Esse aspecto incomum da biologia do urso polar nos lembra que nem tudo na natureza é o que parece, e a curiosidade às vezes pode levar a consequências inesperadas.